Fala aí pessoal, Rodrigo aqui trazendo pra vocês mais um vídeo com minhas primeiras impressões sobre o terceiro episódio da segunda temporada de The Last of Us, O Caminho. E gente, eu sei que muitas pessoas reclamaram desse episódio porque ele é muito diferente do jogo. Por exemplo, no jogo, depois da morte do Joel, tem, né, a cena lá da Ellie visitando o túmulo dele, visitando a casa, achando algumas memórias, depois partindo pra Seattle. Depois é ação a rodo, a gente até vê o Tommy revoltado indo pra Seattle antes de todo mundo. Aqui não, aqui o episódio desacelera. O episódio literalmente dá um tempo para o luto ser trabalhado, embora poderia ter sido melhor executado. Calma, vamos lá. O episódio já abre, né, com uma despedida pro Joel. O Tommy tá lá, né? Ele vê os corpos e ele tá lá limpando o sangue do corpo do irmão, né? E até fala, manda um beijo pra Sarah por mim. E na abertura nós vemos que o nome do Pedro Pascal foi removido do elenco principal, assim como a silhueta do Joe que estava do lado da Ellie. Agora a Ellie tá sozinha. A Ellie, por outro lado, né? Ela tá no hospital. Tá fixo na mente dela a cena do Joe morrendo. E ela é sedada. E aí que entra o lance de que eles poderiam ter trabalhado melhor o luto. Temos um time skip de 3 meses. Eles não mostram muita coisa, só que teve esse salto temporal. A Ellie ainda tá no hospital, porque, né, resolveram mantê-la lá para checar o estado físico e psicológico dela. Aparentemente tá tudo bem, ela até tem uma conversa com a Gale, mas ela diz, não, o Joel, beleza, a gente brigou e tal, mas, sei lá, tipo, a última coisa que você faz com a pessoa não define tudo que você viveu com ela, né? A Gale fica meio assim, mas libera a Ellie que está aparentemente bem, né? Só que não, a Ellie ela só tá fingindo pra galera não se preocupar tanto. Porém, a gente vê na cena o sorriso, né, forçado dela sumindo. Ela vai até a casa do Joel, vê um monte de coisas lá, pega o revólver dele, se abraça com o casaco do Joel, começa a chorar. Isso foi da Bella Ramsey mesmo. E aí, a Dina a visita, né? Tipo, ela sempre visitou a Ellie no hospital, nesse período de 3 meses. Porém, ela tava segurando informação, porque ela sabe de onde é esse grupo, que é de Seattle, porque ela viu o emblema lá da Wolf, né? E ela pegou o nome de alguns. Ela pegou o nome do Manny, da Nora, do Owen e da Abby. Ela não cita o nome da Mel. Mas, enfim, ela segurou essa informação porque ela sabia que a Ellie provavelmente ia arrancar os tubos lá do hospital e ia se arrastando até Seattle. Então ela esperou a Ellie melhorar para poder, né, falar com ela. A Ellie até fica meio com raiva, mas a Dina disse que ela não era a única que amava o Joel. E nós vimos isso, a relação que ela e o Joel tinham no primeiro e no segundo episódio, que eles realmente tinham um desenvolvimento bacana. Uma relação meio pai e filha também, né? E aí, as duas decidem falar com o Tommy pra ir até Seattle, né? Só que ele diz, não, gente, calma. Vamos falar com o conselho. Vai ter uma votação e a gente decide. Vamos pensar com calma. Não vamos agir por impulso. Aí ele ainda fica meio pistola, mas o Tommy diz, olha, você é muito que nem meu irmão. Eu sei disso, então, por favor, confie em mim. Se acalma. Vamos chamar todo mundo e vamos conversar sobre isso. Ela diz, tá bom, tio, tá bom, Tommy. E aí, né? Nós vemos que ela tá treinando com o Jesse para recuperar a forma física, né? E o Jesse, ele entrou pro conselho de Jackson. Ele dá o mesmo conselho que o Tommy. Olha, se acalma. Prepara um discurso, alguma coisa, pra convencer a galera. Porque eles conhecem a Ellie, eles sabem que ela é impulsiva. E o primeiro A que o conselho desse, ela ia mandar todo mundo pra merda. Pois é. Então, no dia seguinte, tá a reunião lá do conselho, todo mundo tá opinando sobre essa missão, né, que é mandar os 16 melhores pra Seattle, pra acabar com a galera que matou o Joel. E nós temos um debate até interessante. Tem um cara que diz, olha, isso não tá certo, mas deveríamos perdoar, porque isso seria um ciclo de vingança, um ciclo de ódio, então vamos deixar pra lá. Se nós fizermos o bem, outras pessoas vão fazer o bem e vai ser um ciclo de bondade. Quem tá contrapondo essa ideia é o Seth,
por incrível que pareça, ele é a favor da Ellie nisso. Ele diz, não, eles vieram aqui, mataram um dos nossos e foram embora. Eles vão voltar uma hora ou outra e vão voltar com um sorriso no rosto para finalizar o serviço. Eu digo, vamos até lá acabar com esses desgraçados. E aí, né, finalmente chega a vez da Ellie. E por incrível que pareça, ela ouviu o conselho do Jesse e do Tommy. Eu fiquei a cena inteira assim. Tipo, cara, ela vai estourar. Mas não, ela manteve a calma. Ela fez um discurso, inclusive foi todo pautado dizendo, não, isso não é uma missão de vingança, é uma missão de justiça. Não é por mim, não é pelo Joel, é por todos nós de Jackson. Então, por favor, permitam que a justiça seja feita. E aí, beleza, o conselho vota, né? Obviamente, eles votam contra. Só tiveram 3 votos a favor da missão. Muito provavelmente o Tommy, o Jesse, com certeza. E a Maria. No episódio não fica claro isso, mas nos bastidores sim. Então, sim, o terceiro voto foi da Maria a favor. E é ok, né? O Tommy tá vendo o jogo do filho dele lá de beisebol, a Gale vai conversar com ele, porque aí que tá. O Tommy, né, ele tá preocupado com a Ellie porque ele meio que virou o novo guardião dela, mesmo ela já sendo uma adulta. Ele se preocupa com o bem-estar dela, ele a conhece e ela é muito parecida com o Joel. Ela é impulsiva. E a própria Gale fala que sabe reconhecer quando alguém tá mentindo e a Ellie é uma mentirosa. Ele, não, peraí, ela tá mentindo ou ela é mentirosa? Ela, não, ela é mentirosa. Você vai me dizer que você acreditou no discurso dela? Vai me dizer que a própria Ellie acreditou no discurso dela? Enfim, a Gale, ela, né, tá lendo todo mundo como se fosse um livro. Mas, ok. Vemos que a Ellie anoiteceu, né? Ela tá fazendo as malas pra viajar pra Seattle, porque, obviamente, com ou sem o apoio do conselho ela ia. Só que ela enxota de arma a mochila. A Dina vai lá e diz, ô, que bom que nós somos uma dupla, né? Eu sou o cérebro. Você quer mesmo ir até Seattle só com arma, sem nenhuma comida, sem nenhum equipamento médico, sem apoio? Não. E aí a Dina puxa uma lista do bolso com tudo que elas vão precisar: barraca, munição, kit médico, comida, enfim. A Dina é a MVP. A Dina é aquela pessoa que você leva pra uma viagem pra você não morrer. E aí, ok, né? O que acontece? A Dina fala que vai se encontrar com a Ellie de madrugada. Ela pega a estrela no estábulo, né? Elas só vão com um cavalo porque é economizar recursos. E a Dina tem um aliado. E é justamente o Seth. Pois é, ele e a Ellie inclusive trocam, né? De arma porque ele garante que aquela tem a mira melhor. E as duas partem de Jackson. Em paralelo a isso, nós vemos um grupo, né, de pessoas com uns hobbies, eles são bem religiosos, acreditam numa tal de profetisa, e eles têm cicatrizes no rosto. Esse grupo ainda não foi dito o nome, mas eles são os Serafitas. Basicamente, eles estão imigrando pela floresta, fugindo de Seattle, fugindo da guerra. E aí, né, vemos um pai conversando com a filha e tal, falando sobre origens, heranças, sobre o povo deles. Porém, o grupo fica alerta, porque tem alguém aí o seguindo, então eles se escondem no mato. Em paralelo a isso, voltamos para a jornada da Ellie e da Dina, que resolveram ir pela floresta porque vai chamar menos atenção, tanto de infectados quanto de pessoas, né, contrabandistas, bandidos, assassinos. E aí, ok, nós vemos as duas lá numa noite, dormindo na barraca. A Dina questiona a Ellie, né, sobre o beijo dela, dizendo que foi bem curioso e tal. A Ellie dá um 6. A Dina fala, né, que voltou, entre aspas, com o Jesse. As duas fazem piada e tal, vão dormir. Muita gente reclamou disso porque adaptaram a cena das verdinhas lá, né? Aqui, só que não foi nada a ver com a série. Porém, tem um insider, né, que já assistiu os episódios antecipados e disse que a cena é do episódio 4, aparentemente. Vamos ver, né, se acontece ou não. Mas enfim, as duas estão viajando, aí depois de alguns dias elas chegam num trecho bem perto de Seattle, e na mata elas encontram os corpos dos Serafitas. Muito provavelmente foi a galera da Wolf. Então elas finalmente avistam Seattle, né? E começam a ir até lá.
Só que aí que tá, na torre de Seattle, quem está lá? O Manny, de patrulha, de vigia. Aparentemente, ele não vê nada, tá tranquilo. E a própria Ellie e a Dina veem que o caminho tá bem tranquilo, tá bem calmo. Deve ter no máximo 8 pessoas da Wolf, então vai ser tranquilo. Só que aí nós vemos, né, uma rua e, tipo, vemos uma meia dúzia de soldados e tal da Wolf caminhando. Só que atrás vem alguns tanques e muita gente mesmo. Pois é, e assim se encerra o episódio. Muita gente reclamou porque o Tommy não foi pra Seattle, porque ele disse, não, vamos conversar com a galera. Muita gente achou fora do personagem a Ellie tá fazendo aquele discurso, só que aí que tá. Ela não acreditou em nada do que ela escreveu, ela só tava realmente tentando conseguir gente pra causa dela, mascarando de justiça. Inclusive, eu até esqueci de mencionar que elas vão até o túmulo do Joe e a Ellie deixa uns grãos de café ali, porque o Joe gostava muito de café, né? Mas enfim, gente, sobre o episódio, eu diria que é o mais fraco dos três, porém não é um episódio ruim. É um episódio que lidou bem com essa questão de vamos dar tempo ao tempo, vamos trabalhar o luto, como que a morte do Joe afetou Jackson. Como a gente vai ver a temporada inteira como isso afetou a Ellie, como tá afetando a Dina, né? Mas nós vimos nesse episódio um pouco como afetou o Tommy. Não completamente, eu tenho certeza que vamos ver mais disso nos próximos episódios. Mas aí que tá, nós vimos como tá, né, a opinião de Jackson sobre isso. Tem gente que era a favor da ideia da Ellie, tinha gente que era contra. O conselho, em grande maioria, foi contra, né? Mas, ainda assim, as nuances, né? De como uma pessoa pode influenciar várias outras. Como o Joe meio conseguiu cativar aquela comunidade. E é sobre isso. Eu sinto que se o episódio tivesse focado mais no luto, né? Tivesse desenvolvido bem melhor, né? Tipo, mostrando a passagem de tempo mesmo, seria bem melhor. Muita gente continuaria reclamando, mas o episódio seria bem mais desenvolvido, na minha opinião. Mas é isso, gente. Foi o mais fraco dos 3 episódios. Não foi um episódio ruim, porém foi um episódio que poderia ter sido melhor aproveitado. Eu entendi a mensagem, eu achei que foi bacana essa decisão que tomaram, só que poderiam ter ido além, poderiam ter feito melhor. Mas é isso. O vídeo fica por aqui, espero que tenham gostado. Deixa um like, se inscreva no canal, te assino para não perder nenhum de novo. Fique com Deus coração, Jesus te ama, um forte abraço, até a próxima e falou!